26 de abril de 1986. 1h, 23 minutos e 40 segundos da madrugada. Em uma usina nuclear no norte da Ucrânia, algo completamente inesperado aconteceu. Uma explosão gigantesca rasgou o teto de um reator nuclear. Em poucos segundos, toneladas de material radioativo foram lançadas para a atmosfera. A radiação liberada ali seria equivalente a centenas de bombas atômicas. Mas o mais assustador é que ninguém contou a verdade. Durante quase 36 horas, uma cidade inteira continuou vivendo normalmente. Crianças brincavam, pessoas iam trabalhar, famílias caminhavam nas ruas, sem saber que estavam sendo expostas a uma das maiores contaminações radioativas da história. Essa é a história de Chernobyl. O acidente que transformou uma cidade cheia de vida em uma das regiões mais perigosas do planeta. Antes do desastre, a região de Chernobyl era completamente diferente. A poucos quilômetros da usina nuclear, existia uma cidade chamada Pripyat. Pripyat foi construída em 1970, especialmente para os trabalhadores da usina. Na época, a União Soviética queria mostrar ao mundo o avanço da sua tecnologia. E Pripyat seria um símbolo disso. Era uma cidade moderna, planejada e cheia de vida. Ali existiam hospitais modernos, escolas novas, centros culturais, cinemas, piscinas públicas e até um parque de diversões que estava prestes a ser inaugurado. A média de idade da população era de apenas 26 anos. Era uma cidade jovem, uma cidade cheia de sonhos. Por isso, muitos moradores chamavam Pripyat de a Cidade da Esperança. Mas tudo isso mudaria em uma única madrugada. Na noite do dia 25 de abril de 1986, os engenheiros da usina decidiram realizar um teste importante. Eles queriam saber se o reator conseguiria continuar funcionando por alguns segundos, caso a usina perdesse energia. Isso era importante porque, sem energia, as bombas de resfriamento parariam de funcionar. E sem resfriamento, o reator poderia superaquecer. A ideia parecia simples, mas para realizar esse teste, os operadores precisaram desligar vários sistemas de segurança. E foi exatamente aí que começou o problema. O reator usado em Chernobyl tinha um projeto extremamente instável em determinadas condições. E naquela madrugada, todas essas condições estavam acontecendo ao mesmo tempo. Durante o teste, os operadores reduziram a potência do reator muito mais do que deveriam. Quando perceberam o erro, tentaram aumentar a potência novamente. Mas o reator começou a se comportar de forma estranha. A temperatura subia rapidamente. A pressão dentro do sistema aumentava. Os alarmes começaram a disparar. Mesmo assim, o teste continuou. E naquele momento, o reator estava prestes a entrar em um estado extremamente perigoso. À 1h23 da madrugada, os operadores apertaram o botão de emergência que deveria desligar o reator. Mas em vez de parar a reação nuclear, o botão provocou um aumento repentino de energia. Em poucos segundos, a potência do reator aumentou mais de 100 vezes. A pressão interna ficou gigantesca. E então aconteceu. 2 explosões enormes destruíram o reator número 4. A tampa de concreto do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas, foi arremessada para o ar. O núcleo do reator ficou completamente exposto. E uma gigantesca nuvem radioativa começou a subir para o céu. Era o início do maior desastre nuclear da história. Mesmo depois da explosão, muitos engenheiros ainda não acreditavam no que tinha acontecido.
O engenheiro-chefe insistia que o reator não poderia ter explodido. Para ele, aquilo era simplesmente impossível. Então, ele mandou alguns trabalhadores irem até o local da explosão para verificar. Quando chegaram perto do reator, eles viram algo impossível de ignorar. O núcleo estava aberto e brilhava intensamente no meio da noite. A radiação ali era tão forte que, em poucos minutos, os trabalhadores começaram a passar mal. Eles voltaram vomitando e com queimaduras na pele. Alguns morreriam poucas horas depois. Logo após a explosão, um incêndio começou na usina. Os bombeiros da cidade foram chamados imediatamente. Eles acreditavam que estavam lidando apenas com um incêndio comum. Ninguém informou que o reator nuclear havia explodido. Sem roupas especiais, eles começaram a subir no telhado da usina para apagar o fogo. Alguns chegaram a pegar pedaços de grafite radioativo com as próprias mãos. A radiação ali era tão intensa que muitos começaram a sentir os efeitos em poucas horas. Mesmo assim, continuaram tentando apagar o incêndio. Muitos desses bombeiros morreram dias depois. Hoje eles são lembrados como os primeiros heróis de Chernobyl. Enquanto tudo isso acontecia, a cidade de Pripyat continuava funcionando normalmente. As pessoas acordaram, foram trabalhar. As crianças brincavam nas ruas. Mas uma nuvem invisível de radiação já estava cobrindo toda a cidade. O governo soviético decidiu manter tudo em segredo. Durante 36 horas, ninguém foi evacuado. Milhares de pessoas foram expostas à radiação sem saber. A verdade só começou a aparecer 2 dias depois. Em uma usina nuclear na Suécia, sensores detectaram níveis extremamente altos de radiação. No começo, eles pensaram que havia um vazamento local, mas logo perceberam que a radiação vinha de muito longe. Depois de investigar, descobriram que a origem era Chernobyl. Foi então que a União Soviética foi obrigada a admitir que algo grave havia acontecido. Somente 36 horas depois da explosão, a cidade de Pripyat começou a ser evacuada. Mais de 50 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas. Elas receberam apenas alguns minutos para se preparar. Foi dito que voltariam em poucos dias. Por isso deixaram tudo para trás. Brinquedos, fotografias, roupas, documentos. Mas aquelas pessoas nunca mais voltariam para suas casas. Pripyat se transformou em uma cidade fantasma. Depois da explosão, o reator continuava liberando radiação. Se nada fosse feito, uma nova explosão poderia contaminar grande parte da Europa. Então, milhares de pessoas foram recrutadas para ajudar na limpeza. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como liquidadores. Eles tinham missões extremamente perigosas. Alguns tinham apenas 40 segundos para trabalhar perto do reator. Mesmo assim, milhares aceitaram o risco. Sem eles, o desastre poderia ter sido muito pior. Hoje, quase 40 anos depois, a região ainda é considerada uma zona de exclusão. Mas algo curioso aconteceu. Mesmo com a radiação, a natureza começou a voltar. Animais selvagens passaram a viver na região novamente. Lobos, cavalos selvagens e vários outros animais habitam o local. E hoje, até turistas visitam Chernobyl. Mas algumas áreas continuarão perigosas por milhares de anos. O desastre de Chernobyl mudou para sempre a forma como o mundo enxerga a energia nuclear. Ele mostrou que tecnologia poderosa, quando combinada com erros humanos e decisões erradas, pode gerar consequências devastadoras. E até hoje, Chernobyl continua sendo um lembrete de que alguns erros simplesmente não podem acontecer.